Uma coisa que eu não vou prometer é não me emocionar, porque Não, toda vez. fica à vontade, viu, Rafa? Até a gente também vai se emocionar, tá? Olá, Débora. Seja bem-vinda. Este é o Débora Cast. Que bom ter você conosco aqui nesse momento tão especial. Olha só, estamos aqui reiniciando, né, os nossos trabalhos com um testemunho maravilhoso e hoje muito especial, porque é um rapaz, sim, geração compromisso também presente aqui. E eu quero te convidar para que você que esteja ouvindo a gente, esteja curtindo, dê lá o seu joinha, se inscreva lá no sininho, também deixe os seus comentários. E se você também puder, compartilhe, abençoe uma vida. Sim, compartilhe essas palavras aqui, tá? Tudo bem? Rafa, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, queridos e queridas. Fique na paz, Senhor Jesus. Obrigado pelo convite, obrigado por falar de eu sou rapaz, né? Já vamos dizer que me considero hoje um jovem idoso, por contar para vocês por quê. Então, Um jovem agradecendo, idoso? um jovem idoso. Vou Nada, contar aqueles que esperam depois. no Senhor renovam suas forças, ficam cada vez mais jovens. Eu brinco que eu sou jovem, jovem ainda, e amanhã velho serei. Então, Rafa, olha só, é muito bom ter você aqui conosco. Lembrando que você é filho de uma Débora, não é isso mesmo? Não é qualquer uma Débora, é uma Débora já de mais de Ah, 15 anos de ministério. que fofo. Inclusive, ela está ansiosa por um convite também para contar um dia desses o trabalho dela, tá? Já estou dando o spoiler para Ah, você. sim. Vai ser muito bom ter ela aqui. E fale o nome da sua mãe e onde vocês estão morando. Minha mãe é a Silvandira, né? Isso. Coordenadora aqui da região de Campinas há um bom tempo. Eu acredito que Uhum, desde 2008, 2010. uhum. E eu sou o filho dela, muito conhecido aqui. Eu conheço o projeto Desperta Débora Ah, não só de ouvir falar. uhum. Então, eu vou contar para você o meu testemunho hoje, e aí eu vou falar antes e depois do meu milagre, do meu testemunho. Então, antes do meu testemunho, eu acompanhava a minha mãe nos trabalhos. Eu sou Uber 2 dela, que ela não gosta. Isso no trabalho do Desperta Débora, não é isso mesmo? Desperta Débora, então a gente acompanhava ela, mas Aham. isso na correria. Então, quando dava, eu levava ela para as reuniões aqui na região de Campinas. Já Uhum. fui, menina, inclusive, em 2021, 2020 ou 2021, no Congresso Estadual em São Paulo. Tirei ótimas fotos, inclusive, depois eu te mando para você ver, Ah, legal. né? Da Teca e mais Uhum. as outras líderes. Então, eu sempre fui conhecido muito pelo filho da Silvandira, né? Então, Então você inclusive está muito hoje, reconhecido. inclusive, eu tenho assim, pelo que andam falando a meu respeito, né? Ah, Que eu sou conhecido assim até nível nacional. Nem sabia isso. dessa, dessa fama, né? E mais pelo testemunho que eu vou contar para vocês agora daqui a pouquinho. Uma coisa que eu não vou prometer é não me emocionar, porque Não, toda vez. fica à vontade, viu, Rafa? Até a gente também vai se emocionar, tá? Então, Rafa, eu acho que as Déboras, né, e os homens de coragem também, porque eles também nos acompanham. Eles devem estar muito curiosos. Gente, que testemunho é esse que o Rafael, filho da Silvandira, tem? Conta aí, Rafa. Então vamos lá. Acho que todo mundo que participa, que é Uhum, cristão e participa das Déboras, estão junto no mesmo propósito de oração, né? Então eu sempre acompanhei minha mãe nos trabalhos de longe, mas a gente ouve relatos de pessoas, né, que foram filhos, né? Estou falando uhum, de filhos aqui, uhum, de filhos que uhum. foram curados, foram libertos, foram transformados, mas nada quando você passa por uma situação que você dá valor. Não que eu não desse valor ao trabalho, mas a gente só dá valor, a gente só
quando a gente só passa por uma situação que a gente realmente entende o agir de Deus, né? E o poder que é uma oração. Você viu que hoje eu vim até uniformizado. Que legal, que Tô legal. Estou com chique. a pulseirinha aqui delas, ó. Já Mas tô não até sou chique. eu. Eu só não tenho mais coisas aqui, né, de acessórios, né? Eu Aham. não tenho, acho que o único acessório novo que eu tenho é essa bolsa, acho que não vai focar aqui. Não. É, Ah, focou um pouquinho. Ah, isso aí foi do Congresso 30 anos, não foi? eu fui convidado, mas eu Aham. tenho umas restrições médicas que eu vou Ah, contar depois do eu fui lá, que colocou a minha Bíblia que eu ganhei lá. Foi um kit maravilhoso que deram para as mulheres, com bolsa, vários mimos. Aqui tá minha canetinha, muita coisa legal, viu? E o kit dos homens também tá muito bonito. minha mãe tem tanta coisa, mas eu não tô falando dela, né? Mas aqui ela tem um banner no quarto. A gente tem Ah, muita coisa das Déboras, né? Então, sim. mas isso é a entrevista dela, não a minha. Então, hoje o que eu vou contar para vocês aqui é que a primeira pergunta Uhum, então, quem realmente acredita no sobrenatural? Não no milagres. Milagres a gente vive todo dia, né? uhum, Hoje nós estamos vindo aqui, né, de Uber, né? E nós tivemos aí até um livramento de acidente. Um caminhão amém. passou na nossa frente, diminuímos, né? O carro diminuiu a velocidade e veio uma ambulância, menina, do nada, assim, né? Deus. Então, temos os livramentos todo dia. Mas o que eu Aham, vou contar para vocês foi algo sobrenatural que aconteceu há mais de 3 anos já. uhum, Eu tinha uma vida, Cris, assim, não vou dizer para você, eu sou analista de informática e eu tinha uma vida muito corrida, que eu sempre conto. Esse testemunho é a primeira vez que eu conto, tá? Eu já fui uhum, convidado para contar eles em alguns lugares, mas aqui é mais uhum. confortável, assim. E eu tinha essa vida muito corrida, às vezes acompanhava minha mãe em alguns lugares, né, de levá-las para um canto para outro, né? E nessa vida minha corrida, de eu ir para um canto para outro, não que eu estivesse fora, né, de Deus e tudo mais, tá? Uhum. Mas eu não tinha tempo. Primeiro que eu não tinha tempo para mim e às vezes nem tempo para mim mesmo e para servir a Deus e tudo mais. Vou resumir o meu último mês que eu vivia viajando e eu tive umas experiências antes, como se fosse uma premonição. Você já assistiu esse filme? Uhum, já. Então, como eu pegava, então trabalhava em Vinhedo, eu ia para São Paulo, ia para Campinas, eu ia para Indaiatuba, e sempre nisso de trabalhar 8, 10, 12, já trabalhei até 20 horas. Nossa. E era muito cansativo mentalmente. Para você ter uma noção, Cris, uma semana antes, mais ou menos, eu estava indo para Extrema ser fiscal de obras, né, de uma Uhum, empresa que a gente estava montando, um galpão, e eu cuidava dos assuntos em Vinhedo. Meu chefe ligou e falou assim: ó, isso uma semana antes do acidente, tá? Eu uhum. estava extrema, voltei. Quando eu voltei, mais ou menos umas 5 horas, ele já deixei o carro. Ele falou assim: ó, eu preciso que você vá para Jundiaí. Aí tive que pegar o meu carro, não o carro da empresa, peguei o carro, fui para Jundiaí. No quanto que estava para Jundiaí, ele falou assim: olha, cheguei em Jundiaí, e estava chegando em Jundiaí, era umas 6h30, quase 7. Ele falou assim: olha, aconteceu um imprevisto, eu preciso que você vá para o Rio de Janeiro. Eu falei, Nossa, você tá de brincadeira com a minha cara. Não, eu não, nem descansei ainda, nem sei qual que é o BO que eu vou enfrentar não, beleza, segunda-feira? Não, você vai resolver o problema, não importa a hora que você fizer, e eu estou comprando uma passagem para você embarcar no Rio de Janeiro amanhã. Isso eu uhum, tô falando de sexta-feira à noite. Eu falei assim, tá bom. Fiz, cheguei em casa 11 horas da noite, resolvi o problema, né? uhum. Embarquei 5 horas da manhã para chegar às 7, fui para o Rio de Janeiro, errei o caminho,
estava de Uber, eu caminho, fui parar numa comunidade, tive que sair correndo de lá, fui para onde eu cheguei, em Duque de Caxias, agora eu sou sotaque carioca, aí resolvi o problema em Duque de Caxias, atravessei o Rio de Janeiro correndo para pegar o voo, que era quase 7 horas da noite, estava saindo de lá quase 6 horas. E, menina, olha, eu É sempre bem lembro agitada essa semana, hein, Rafa? Estava bem Bem agitado. agitada. Isso era uma semana antes do acontecido, Uhum. tá? Sim. Que eu E vou no contar dia do para você. acidente, você estava trabalhando? Eu estava trabalhando. Estava trabalhando. E aí, ó, só para você ter uma noção, eu tive um livramento de morte quando o avião estava decolando. O avião começou a ter aquele. Eu não sei quem já dirige avião, depois de um tempo você perde o medo, né? Então, o avião começou a dar uma trepidação mais do que eu. Aí ele estava indo, e aí o piloto falou assim: olha, senhores, eu não sei como que eu vou anunciar isso, mas eu vou ser direto. Nós detectamos uma pane aqui e nós vamos pousar. E se essa Uhum. pane demora para ser detectado, o avião poderia já ter, nem de decolar direito, poderia ter caído, ter causado um acidente e acontecido. Eu sempre, Cris, nesse processo todo, sempre fiz minha oração, né? Sempre Uhum. pedindo proteção e indo, né? E eu senti um negócio assim, muito assim, foi um negócio assim, surreal o que aconteceu. Voltamos, tocamos de avião, fomos embora, e eu correndo para todo lado, né? Próxima semana foi. Tem um meme que eu gosto de falar quando eu estou comentando, eu acho que todo mundo já ficou sabendo. Tem um cara que ficou famoso, que ele vestiu uma roupa do Ghostface, que é aquele cara que tem toda a caveirona, do filme Premonição, sabe, que liga pro telefone, e aí virou o meme do Amostradinho. Cris, eu me senti às vezes como um Amostradinho, sabe? Porque nesse tempo todo de você estar indo, correndo para tudo que é lado, tudo é prioridade, tudo é isso, tudo aquilo, eu me sentia muito assim. Eu sentia às vezes, sem brincadeira, parece que a morte me perseguia. Eu tinha. Uhum. E aí tem um outro meme, que é o do. Ao tempo que eu me sentia um amostradinho, gritando pro outro, a morte me perseguindo, vinha sempre o anjo, que é o outro meme, o anjo da Shopee, não sei se você já viu, recebe o seu livramento. E eu sentia sempre isso. Era assim, como se a morte me perseguisse e sempre tinha o anjo para me livrar. E nessa temática toda, para vocês entenderem, eu trabalhei até mais ou menos madrugada, cheguei 2 horas, passei por um acidente. Está na estrada, você está sempre sujeito a isso. E aí, eu no sábado, meu chefe me ligou, falou assim: olha, eu sei que chegou tarde, 2 horas da manhã, mas eu preciso que você vá trabalhar no domingo, de madrugada. Aí eu falei assim: não, isso não é possível. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível, você tá de criação com a minha cara. Não tem mais ninguém, não tem nenhum bobo, quer dizer, não tem nem outro profissional capaz disponível para poder fazer. Uhum. E tem um negócio muito interessante, que às vezes quando a gente está no automático, a gente não percebe, sabe? Não sei se isso já aconteceu com É você ou com as verdade, pessoas. verdade. Está naquela rotina, né? Você parece que não consegue sentir o que está acontecendo ao seu redor. E ó, eu vou contar aqui, que agora essa sequência toda, eu vou contar para vocês, é sobrenatural. Fale Nove, sobre o dia do acidente. eu vou Onde contar. você Então, está, o horário, para que as pessoas possam se entender a situação. dia 22 de julho de 2022, à noite, então eu recebi essa ligação, o chefe pediu para ir. Uhum. Eu tinha levado minha mãe, a gente mora aqui próximo, e eu levei minha mãe para trabalhar, trabalhando no Unicamp, ela é uma enfermeira, nossa, Uhum. 25 anos já de profissão, já. Uhum. E deixei ela no Unicamp e voltei. E ele falou para eu ir lá. Eu falei assim: não quero não, mas vou. Fiz minha oração, eu senti um negócio no dia, que era um negócio, uma angústia. Eu falei assim: isso eu não sei. Aí eu fiquei assim e tal, orei, falei assim: o que acontece? Onde eu moro aqui, Cris? Onde eu moro aqui na região do São Domingos, Campo Belo, que é uma Uhum. região bem de periferia, né? E por onde eu moro, tem uma rodovia
que chama Miguel Melhado Campos, ou conhecido carinhosamente como a Estrada da Morte. Meu Deus. 35 acidentes fatais só até 2022. E eu nunca gostei, Cris, de dirigir ali, nessa rodovia, porque ela é mal sinalizada, mal iluminada. Da onde eu tô até onde eu trabalho, em Vinhedo, dá mais ou menos uns 14 quilômetros. E nesse dia eu senti um negócio assim muito incômodo. Mas eu falei assim, achei que besteira. Mas eu até pensei, veio até uma mente um pensamento, vai pelo outro caminho. Eu falei assim, eu não vou, baita numa volta, tem que sair, pegar Santos Dumont, depois pegar Anhanguera, depois dar um caminho para poder chegar em Vinhedo. Então era um trajeto que me atrasaria pelo menos uns 40 minutos. E eu fui. E é engraçado que nossa vida, como dizem, nossa vida é decidida em apenas alguns segundos. Então eu já vou dar dica para vocês aí que às vezes a gente se distrai muito com as coisas e no trânsito é essencial que você preste atenção, não use celular e nem tudo. Eu tenho o celular aqui. É verdade, estou com a câmera aqui, isso. Então eu estou com o celular aqui. Então assim, as pessoas se distraem, acontece muito acidente. Então, Se eu estiver no carro e a pessoa começar a olhar no celular, eu já peço, por favor, por gentileza, ou encoste o carro, né? Ou a gente vai parar, porque eu não consigo confiar numa pessoa que dirige olhando o celular. Já tentei, não funciona. Uma coisa é quando você está quietinho, você está num trânsito, assim, está no farol vermelho, opa, chegou uma notificação aqui, beleza? Ou eu estou aqui na central multimídia, eu tenho que olhar um lado de canto, então você já perde um pouquinho. Eu tenho uma teoria, né, que assim, no início eu achei que eu tivesse dormido, Cris, porque eu estava cansado e eu tinha sempre uma garrafinha de Monster, nunca me patrocinou, né? Mas eu sempre andava com uma garrafinha de Monster, eu tomei a garrafinha e fui. E eu falei que a nossa vida é decidida, às vezes, em questão de segundos. Quando eu fui nessa rodovia, realmente ela estava tranquila, sem nada, sem iluminação, só estava eu andando. E no finalzinho do bairro, ali no Jardim São Domingos, eles fizeram uma rotatória para pegar uma avenida chamada Magalhães Teixeira. Então, aqui fizeram esse trechinho até a Magalhães Teixeira, que passa a Bandeirantes, e depois a Anhanguera. Mas eu estava indo para Vinhedo, aqui. Eu olhei do lado esquerdo, não, eu sou canhoto, esse lado direito, eu olhei e eu vi um ponto de ônibus. Do outro lado, eu vi uma luz branca, eu apaguei. Vai ter o vídeo, depois eu vou pedir para vocês irem colocando, vocês vão ter trabalho, infelizmente. Tem um vídeo mostrando, tem um cidadão aqui chamado Barba Azul, eu não sei como ele consegue ter os furos de reportagem, e ele conseguiram gravar o registro. Então eu estava indo, então vou tentar fazer uma dramatização aqui, o meu carro, então ele estava vindo, e aqui vai mostrar o vídeo aqui para vocês, eu estava vindo, olha só. Meu O cara Deus, vê, o carro. esse caso é uma pausada aqui, Não esse dá para saber que cidadão carro aqui, que é. então eu dirigia um Celta, então o Celta estava vindo, o cidadão, ele veio, deixa eu ver se a câmera, isso, veio na outra mão, ele tentou fazer uma ultrapassagem, ele estava alcoolizado, criança sem cinto atrás, e ele tentou fazer uma ultrapassagem muito louca da vida, que eu não sei o que ele tentou fazer, nem a perícia conseguiu entender. O que ele fez? Quando ele tentou fazer a ultrapassagem, ele me acertou praticamente assim, ó. Nessa pancada que eu levo, o carro ele ficou. E no que ele ficou, ele bateu, ele jogou física, né? Incrível. Na física, o meu carro, ele recebe uma pancada do meu lado esquerdo, eu sou canhoto ainda, para piorar, eu recebo a pancada do lado esquerdo, e aí o meu carro perde o controle e acerta o guarda-reio. Então, imagens fortes aí, ó, né? Não foi como o que gravou, mas gravaram aqui. Então, o carro ficou totalmente, assim, irreparável. Pode pausar.
E o que aconteceu? Quando teve o acidente, o bairro inteiro parou para poder ver, porque demorou-se um tempo. E foi tão impressionante, porque todo mundo. Pode voltar um pouquinho a imagem do palio? Ah, e aí você apagou, você não viu mais nada. Não, eu apaguei. E aí é interessante, eu falo assim, o que você sentiu? Eu teve uma hora que eu acordei e eu estava totalmente desorientado, mais perdido do que segue tiroteio, bêbado depois de ir na montanha-russa. Eu acordei e eu senti uma dor que eu não posso nem comparar, mas a dor, quando eu levo lá embaixo, né, aquela dor, é como se eu tivesse levado uma pancada violenta, e eu acordo, eu vejo tudo preto, assim, Cris. Eu não sabia, eu achei, olha só, minha cabeça, confusão, eu estava lá indo para Vinhedo, num outro trecho, que era bem abandonado. Mas graças a Deus aconteceu esse acidente da entrada do bairro, porque todo mundo parou, todo mundo ficou. Eu fiquei sabendo de relatos, pessoas que contaram, que passaram lá, e olharam o carro. Quem olhou meu carro, você colocou aí na tela, quem olhou meu carro de longe falou assim, olha, o cidadão que acertou ali, ele não vai sobreviver, não. Todo mundo ali comovido com a situação. Uma coisa que a gente fala sempre, que é a orientação, quando você vê um acidente, você tenta sempre não atrapalhar, tenta sinalizar se você puder, tenta chamar uma ambulância, tenta chamar uma ajuda, e nesse dia todo mundo estava tentando chamar e não estava conseguindo o socorro, não estava tudo congestionado as linhas, que não tinha telefone próximo ali nessa rodovia, e ninguém estava atendendo. E todo mundo ficou concentrado aqui, ó, no carro dele. Por quê? Tinha uma criança. Nessa pancada, a criança estava sem cinto. Na hora que ela levou a pancada, ela estava sem cinto, ela poderia ter voado. Mas Deus foi tão bom com esse cidadão esse infeliz, para não dizer outra coisa. E ele quebrou as duas pernas, né? A parte aqui da perna, tá? Tô sinalizando, tá sentado. Então, ele quebrou aqui essas duas partes. E a criança, ela quebrou os dois bracinhos com a Nossa, meu. pancada e ela perfurou o baço. E todo mundo estava querendo tirar a criança de dentro. Não pode. Em Não situação de pode. emergência, gente, vou até É, já qualquer acidente sinalizar. não pode, né, assim, retirar a vítima do local, porque pode ser fatal. Então, assim, todo mundo estava lá. E o que acontece? Meu carro começa a pegar fogo depois, Com você dentro. com eu dentro. E eu acordo Meu totalmente Deus do céu. desorientado, achando que eu estava vinhedo e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a gritar socorro e pedir Deus socorro, socorro, socorro. E eu paguei. Voltando aqui no carro, todo mundo. Isso dizem que eu tenho que mandar um texto para Hollywood para poder gravar, porque foi coisa de filme que eu vou contar para vocês agora, esses detalhes, essa riqueza de detalhes, porque foi coisa de filme. É minha versão superação, a versão brasileira. Tá? Então, todo mundo estava aqui preocupado, e teve um cidadão aqui, que interessante, um cidadão que olhou e falou assim, eu vou procurar ajuda, ninguém está atendendo, fui procurar ajuda. Ele sai dali, não foi nada coincidência, nada coincidência. Tudo é Às providência, vezes, né? mesmo no meio do caos, né, citando o Salmo 91, então mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, literalmente eu estava lá, o amostradinho estava tentando puxar, levar minha alma embora, e o anjo lá de cima só tá, mas eu tô só livramento, livramento, livramento. Tá aqui, tô cuidando de tudo. Ó, a gente tem que rir, porque, assim, Ah, sem falar, a gente não dá conta, né? hoje eu consigo rir, lá no momento foi Rafa, mas difícil. isso que é lindo, né? Quando a gente passa uma situação muito difícil com Deus, assim, ele nos cura até dessas feridas emocionais, não só as físicas. E a gente consegue olhar para trás e sorrir. Sabe assim, é só Deus que faz isso. Não tem explicação, sabe? De ter perdão, de ter cura pela situação. Deus, assim, a obra que Deus faz é completa. Mas Aí eu vou, continua aí, Rafa. E aí, o aí rapaz conseguiu a eu ajuda? vou contar o sobrenatural. Não era para eu ter sobrevivido, Cris, porque o carro estava pegando fogo. Pode Meu voltar lá. Deus. Você coloca a cena para mim do carro pegando dentro do carro, do resgate. Um cidadão sai, foi procurar ajuda. A gente soube que ele localizou um bombeiro que morava umas quadras. Não, volta, pelo amor de Deus, corta.
Não pode dar spoiler. Produção, Então, produção. então eu estava aqui, então eu estava no carro, o carro estava pegando fogo, aí o cidadão ele sai, vai procurar ajuda. Ô, gente, alguém aí vai procurando em bares, em Gente, que emoção, locais. muita emoção, haja coração, porque eu já estou preocupada. Não, pode pensar, alguém está procurando ajuda e você com o carro pegando fogo. E meu carro começou a pegar fogo lá e tudo Estou mais. vivendo E tudo de foi. novo, estou aqui vivendo tudo de novo. E aí, assim, procurando aí, esse cidadão, ele encontrou um bombeiro que morava umas quadras aqui, perto de casa. Ele estava numa festa, isso ele contou pra gente depois, Cris. E aí ele falou assim, não, aí, aí ele falou assim, vem cá, Walter. Walter é o nome do bombeiro. Ô, Walter, tudo bem? Cara, tem um carro, um acidente que aconteceu agora, tá pegando fogo na entrada do bar. Tá pegando fogo, bicho! Vamos lá ajudar. Eu falei, não, eu tô com a minha esposa aqui, rapaz. Eu tô aqui tranquilo, tô de boa. Meu Deus. Ó, ele ouve uma voz, Cris. E a voz assim, ele contou pra mim, foi tão emocionado, que ele falou assim, cara, eu ouvi uma voz que a gente teve contato com ele contando. Cara, eu ouvi uma voz, ele falou assim, cara, sai daí, vai agora. Vai lá e vai agora. E ele falou que ele ficou tão assim, assustado, tão impactado com essa voz, que gritava na cabeça dele, que isso ele não vai contar, tá? Ele só contou isso pra gente. Ele não vai, não pede pra ele falar isso ao vivo, que ele não vai falar. Sim. Ele pegou o carro, correu. Cris, é questão de tempo. A hora que ele chegou, foi o tempo certinho. Se ele demorasse mais alguns minutos, meu carro teria explodido. Nossa, Rafa. Porque a situação do carro aqui, levou uma pancada, o carro, pancada está muito perto do motor. Sim. Vai vazando óleo, vai vazando combustível, e tava aquele fogo. E não é exagero, porque você vai ver depois umas fotos para frente, o carro, quando o carro ele foi para a casa dos meus pais, quem viu o carro na frente da casa dos meus pais parou o bairro inteiro para saber o que aconteceu, né? Quando ficaram sabendo a notícia. Apagaram o incêndio, quebraram a porta, ele pegou, conseguiu apagar o incêndio, questão de milimétrica, apagou o incêndio, procurou nas minhas coisas, pegou, achou meu celular pessoal e corporativo, meu pessoal tinha um contato de emergência, muito importante, gente, contato de emergência, deixem salvo, estava lá, de minha mãe e meu pai, ligaram. Imagina que a notícia, você é mãe, você deixou seu filho deixou você no hospital, você trabalhar, você recebe a notícia que, olha, fulano, tal, eu sou aqui, eu sou fulano, o seu filho, Rafael, né, tá escrito aqui, tá num acidente grave. Eu quero saber se você é realmente a mãe dele, que eu tô aqui tentando avisar. Preciso de alguém aqui para dar um apoio. Imagina a sua reação. Minha mãe desesperada, tentou ligar pro meu pai não estava atendendo, estava resolvendo outra coisa aqui, e ligava para um, ligava para outro, minha mãe começou a ligar, desesperado e tudo mais, e ele lá fez o procedimento, enquanto isso todo mundo querendo saber. Depois, conseguiram falar com meu pai, aí chamou mais uma outra amiga, e mais outras pessoas, e foram até o local. Aí meu pai liga para minha mãe, e eu vou até deixar um adendo. Gente, você sabe que tem muita gente dando golpes, né? Ligando, ó, tô com o seu filho aqui, eu quero dinheiro, eu quero tudo mais. Então, criem uma espécie de código ou algo do tipo, porque hoje até dá para você clonar a sua voz. Então, façam perguntas, palavras-chave, então criem uma palavra-chave. Ah, se você é meu filho, então quem que é a palavra-chave secreta? O que ele gosta? O que ele está fazendo? Por quê? Justamente pela segurança. A gente tem que ser prudente, a gente precisa saber que isso realmente existe. E não é cena de filme mais não, tá? Isso é bem real. Estamos em 2025 já. Né? E ele recebe essa notícia, fala que, senhora, ligou para minha mãe e falou assim, realmente, nosso filho está aqui. Eu vou ficar aqui. E aí os médicos, chegou o resgate olhou, ó, quem que tá mais feio aqui? Ah, esse é o rapaz do Celta. Nós vamos levar ele para a Unicamp. Ah, o outro cidadão com a criança, nós vamos levar ele para o Mário Gatti. Ele também tá. Os dois estão lascados. Os dois tinham pouca chance de sobrevivência. Mas o meu acidente foi muito mais grave do que o dele.
Então, quebraram a porta, fizeram resgate, me imobilizaram, colocaram um colar cervical, rasgaram minhas roupas, me tiraram, porque eu estava preso na ferragem, vocês viram, né, como que eu fiquei na ferragem. Eu saio, né, colocaram bonitinho, né. Eu lembro de alguma coisa? É muito interessante. Eu te Eu tenho, perguntar aqui agora, você eu tenho uns conseguiu guardar desvaneios. essa memória? Você sabe que pessoas, quando têm acidente e tudo mais, que a pessoa perde a consciência, uma das coisas que eles falam assim, acorda, diz Walter que eu tagarelei, esse é absurdo, menina. E ele falou assim, oi, fulano, tudo bem, tudo tal. E quando ele veio fazer o resgate, ele Hã. conversou, e eu estava ouvindo uma voz, e eu achei, falei assim, não, será que eu tô partindo dessa? Igual nos filmes? Meu raciocínio estava rápido, mas assim, mais ou menos, né? Porque eu estava Uhum, desorientado, mas eu falei assim, mas agora falando sério, né? Eu estava uhum, ouvindo uma voz e tudo mais, e ele estava conversando comigo, aí eu falei assim, eu sou o Rafael, né? Tenho 36 anos na época, né? Agora estou mais velhinho, 38 agora. uhum. Eu tô ouvindo, você tá indo para onde? Ah, tô indo pra trabalhar. Ele começou a falar um monte de pergunta, eu falei assim, eu pensando, falei assim, mano, que cara chato, né? Assim, perguntando as coisas. E disse que eu conversei o trajeto todinho, porque eu estava ensanguentado, perdi muito Uhum, sangue, eu estava preso nas ferragens, então eles tiveram que colocar, tirou do carro, vocês viram ali na imagem, uhum, e colocaram no carro, e eu fui para a Unicamp, graças a Deus, né? E, uhum. e o cidadão e a criança foram para o Maurigate. Quando eu chego na Unicamp, eu acordei, né? Porque não sei o que eu falei. Imagina se eu tivesse devendo, se eu tivesse sido procurado. Eu fico pensando assim, eu teria entregado tudo, porque a nossa mente, ela entra num instinto de sobrevivência e tudo Aham. mais. Mas eu conversei um monte de coisa, tudo que me perguntaram e tudo mais, eu respondi, eu falei assim, nossa, que medo. Ninguém me contou o que eu respondi, mas só perguntaram as coisas para me manter vivo, Sim, porque sim. De médicos manter consciente, né, procedimento padrão. me deram muitas drogas para ficar acordado, para poder ficar Uhum. gritando e tal. Então eu chego na Unicamp, quando eu chego, eu E qual lembro foi de o até, diagnóstico, hein, Rafa, quando você chegou lá? O que que o médico falou? "Senhor Rafa, você teve isso, isso e isso". O que ele falou? ah, eu vou contar. Então eu estava todo imobilizado, pode correr um Uhum. pouquinho, vai ter uma imagem que eu estou na UTI. Então você pode correr um pouquinho, tem uma Ah, foto aí você que eu tô, chegou a ficar na UTI quantos dias? um dia. Eu fui lá, a pessoa viu, ó, o cara tá todo arrebentado, aqui, ó. Uhum. Nós vamos fazer uma cirurgia. Vou dar um spoiler, eu fiz várias cirurgias. A primeira delas, pode pausar aqui, calma que eu vou contar. A primeira grande cirurgia, falam que demorei umas 8 horas, porque colocaram um colar cervical, imobilizaram minha perna, meu braço, e Uhum. tinha muito sangue, tinha cortes profundos na outra perna. Enfim, foi uma trabalheira para eu poder me manter vivo. Hora de cirurgia eu fiz, então no dia 23 foi a hora que eu voltei à minha vida, porque eu estava morrendo. Rafa, e sua mãe? Vamos Minha fazer mãe aqui que. um parênteses. E sua mãe, Débora? Ai, Meu Deus, menina, deixa como eu que ela contar. conseguiu ficar de pé orando por você? Olha, minha mãe, ela sempre orou muito pelas pessoas, né? É o trabalho Uhum, dela, ela leva o ministério muito a sério. uhum, Recado, viu, Débora? O negócio de orar por filhos é uma responsabilidade, um peso enorme. Não só verdade. pelos outros. E quando é o seu filho? Uhum, Como é que você reage a uma situação dessa? Minha mãe, trabalhando, pediu para sair, foram colegas de trabalho lá, e ela foi acompanhando todo o processo. Eu acordei indo para a fila do hospital, já para ir para a primeira cirurgia. Eu falei assim, uhum. mãe, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu dormi. Não sei. Eu sei que eu estava vendo, vi uma luz e parecia que apaguei. E eu não sabia explicar para minha mãe, emocionado lá, e saber o que falar. E ela Uhum. acompanhando, ela brigou com os médicos, acompanhou e fez todo o Sim. procedimento. Foi para passar no raio-x, foi passar a ressonância magnética, e estava tudo estrupiado. Literalmente o termo que eu vou usar, eu estava tudo quebrado. Não tem fotos ainda, tá? Aí, mas Mas eu cheguei. saber que mesmo você todo quebrado, num leito, assim, sem
total inerte, né? Total inércia. Trazia paz saber que a sua mãe estava intercedendo por você? Minha mãe começou, a partir daí, ela entrou em contato com a Andéia, né, Andéia Cleto, que foi uma Débora também. Uhum. E olha só que interessante. Todo mundo tem essa vocação de ser mãe. Não, quer dizer, nem todo mundo, né? Mas de orar pelos filhos. E aí ela acionou, falou assim, ó, Andréia, meu filho tá assim, 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 eu tô assim, não tô em condições. Eu quero que você levante um clamor e Amém. junte várias e várias Déboras, porque os médicos não sabem o que vai acontecer, porque ele está entre a vida e a morte, ali. E ela, a Uhum. menina que juntou, começou, e dali de uma Débora, Meu né, Deus. começou em grupos, né, temos o grupo das coordenadoras aqui, começou a pipocar mensagem para todo mundo, começou Amém. a correr a notícia, e aí ela entrou com coordenadoras daqui de Campinas, Uhum. região, vai estado de São Paulo, chegou no nível Brasil. Todo mundo ficou sabendo que o Rafa da Silvandira estava hospitalizado, né? A Teca, a Viviane e todo mundo. E aí comecei a luta, começou a minha luta ali. E que eu vou contar para vocês, assim, foi algo sobrenatural. Tudo isso já é algo sobrenatural, né? E eu fiz essa Você ter cirurgia. sobrevivido já é algo sobrenatural. Vocês têm noção que a pancada foi tão forte, a quase 100 por hora, que os socorristas falaram assim: olha, esse cara vai morrer. A gente vai fazer o possível para ele sobreviver, mas esse cara vai morrer. Perdeu muito sangue, estamos colocando morfina, outras drogas para ele poder sobreviver. E a pancada foi tão forte que você está vendo esse colar aqui, eu vou já dar o spoiler para você do que aconteceu. Me imobilizaram e meu pescoço estava gigante. Eu poderia ter tido um traumatismo craniano. Meu Deus do céu. O meu braço estava maior do que, sei lá, gigante, e minha perna também. Então eu quebrei. Falta aqui dá para ver que está bem inchado. Você pode soltar um pouquinho das fotos aqui. Então imobilizaram, porque a minha coluna aqui, eles não sabiam como estava. Isso aqui foi um pouco do Meu meu Deus do braço. Aqui céu. tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui foram vários cortes profundos. E aí eu Uhum. fiz essa mobilização aqui, né? Eu estava no hospital. Aí eu vou pausar. Eu vou dar um spoiler para vocês, só para Uhum. vocês entenderem. Eu no hospital, fiquei imobilizado porque eu quebrei ossos do pescoço. Jesus amado. Fala Então, para mim, Cris, quem você não. soube de pessoa que quebrou ossos, que teve praticamente um traumatismo craniano, e quando você leva a pancada no pescoço, era para ter quebrado o pescoço e ter morrido. Sim. Eu era para ter, meu carro ter pegado fogo, eu ter ficado queimado, eu ter saído lá queimado. Era para eu ter morrido lá, Sim. queimado, mas eu consegui ser resgatado, fui para a Unicamp, e aí eu começo a minha luta na Unicamp. No primeiro dia, o médico falou assim: olha, ele tem 3 meses, é a expectativa de ele ficar aqui no hospital. Uhum. A gente acredita que talvez ele não ande mais. Nossa, Rafa, que diagnóstico. Porque, você tem noção, se eu tivesse feito o resgate errado, Cris, eu afetei aqui, a, a lesão aqui foi nos ossos de sustentação, que depois Uhum. eu vou mostrar para você com detalhes, as imagens certas, mas eu quebrei Uhum. a C1, C2, C3, que são os Meu ossos Deus de do céu. sustentação aqui do pescoço. E como que você está movimentando o pescoço e braço, menino? Eu vou contar, Emagrece, eu explica vou esse contar, milagre. eu vou contar, tem que contar partes por partes, porque é sobrenatural. Eu preciso que as pessoas entendam que, assim, não foi algo tão simples. Teve Não, pessoas que chegaram para mim e falaram assim: ah, vai passar. Eu falei assim: ah, isso não é uma coisa assim que. Eu vou fazer até uma propaganda. Não é tomou Doril, a dor sumiu. Toma Dorflex, que a dor alivia. Sentiu uma ô, dor no Rafa, estômago, toma Eno e passa. eu estou Foi um negócio observando uma coisa complicado. bem interessante na sua história, que você, assim, falou várias vezes que antes disso acontecer,
que Deus tentou chamar sua atenção de algumas formas. Foi. E isso me faz lembrar de uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele fala o seguinte, que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Às vezes a gente não entende o porquê que vem momentos tão difíceis na nossa vida. A gente fala assim, mas Deus não me ama. Por que está acontecendo isso comigo? É o contrário. Deus nos ama. A gente pode não entender esses processos. Rafa, sem sombra de dúvida, Deus tem um plano muito grande para a sua vida. E eu Porque vou são contar, vários milagres. e eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, tá? Uhum, Tomando água, do que aconteceu. uhum, Eu voltando aqui, voltando à fita, no primeiro dia, o médico falou: olha, ele vai ficar aqui, vai ficar 3 meses, a gente não sabe uhum, é, ele vai começar a perder os movimentos, a gente não sabe se ele vai voltar mais a andar, e a recuperação vai ser muito difícil, a gente vai fazer muitas cirurgias nele, porque ele quebrou, além que é o mais grave aqui no pescoço, o braço dele, todo o meu lado, o braço esquerdo, ele quebrou em vários pedaços. Meu braço tá gigante. uhum. Eu acho que nem se eu tomasse bomba eu ficava com o braço desse tamanho. Aqui é a minha perna esquerda, não, a perna direita, ela sofreu uns cortes mais profundos, mas nada assim muito. Precisou ir fazer enchimento de pele, nada assim muito grave, tá? Comparado com o que aconteceu. Aqui foi tranquilo. O outro lado, ele estava enorme, a perna era gigantesca. E aí o que aconteceu? Eles colocaram uma haste de ponta a ponta aqui Uhum. para segurar, Nossa, porque mãe. em uma cirurgia, acho que foi de 8 a 10, você precisa olhar o meu histórico lá, que eu nem quero ver. Mas foi umas 8, 10 horas de cirurgia, muita gente envolvida. Nossa, vamos precisar salvar a menina. Não, você cuida dessa parte, Vou você te cuida disso. reconstruir. É, foi praticamente isso. Então, assim, muita gente envolvida Uhum. nessa recuperação, essa primeira cirurgia para me manter vivo. E aí o Sim. médico falou tudo isso. E aí aquela coisa dos pais ouvir essa notícia e tudo mais. Aí eu falei assim, doutor, dá uma chegadinha aqui. Conversa aqui comigo. Qual minhas chances? Ele falou assim, são muito poucas. Ai, meu Deus. Assim, Nossa. você tem que agradecer por você estar vivo. E a gente nem entendeu ainda, que o socorrista não conseguiu explicar, como é que conseguiram te resgatar e você está aqui. Uhum. E aí, eu vou contar agora para Ele falou que vocês. na bruta. Deixa eu ver se Meu pode Deus passar do umas céu. imagens aqui. E aí, começou os primeiros dias, né, de hospital. Então, eu não conseguia comer, Uhum. era dores terríveis. Eu tomava muita morfina, tramadol, Uhum. em doses bem lentas, porque senão eu vomitava. Não podia mexer o pescoço, então tinha que ter enfermeiras para poder me cuidar. O médico foi lá me visitar, o médico também. Meu chefe ficou desconjuriado, para falar o termo assim, que achou que eu estivesse dando cano, menina. Você acredita? Não, não, para É, tudo que eu quero não, descer. não. Eu falei Para assim, tudo que eu não, quero descer. ele e você, eu queria realmente ter dado cano, não ter querido ir. Jesus Mas, e amado. aí, minha mãe, eu falei assim, mãe, pega o telefone, falando no primeiro dia, pega o telefone e liga já, pegou o telefone, liga para o meu chefe, liga para todo mundo e avisa, porque eu tinha que estar lá em Jundiaí, né? E tudo Uhum. mais, né? O negócio tava pegando fogo, né? Porque eu tinha que ir lá socorrer. E aí eu falei com o médico falou assim, então, essas são complicadas mesmo. E você vai passar um tempo assim, bem complicado aqui. Então eu tive que ter ajuda para tudo. E antes de eu falar isso, eu, eu quando tava ninguém mais, tava ali sozinho na cama, à noite, eu comecei. Não, segura, volta. Não quero que não comece a falar. Isso, pode parar aqui. Eu tive uma conversa com Deus. A minha conversa com Deus foi assim: Deus, o que eu fiz de tão errado? Estou tentando aqui entender, tá? Fui bem irônico com Uhum. Deus. O que eu fiz de errado? O que foi Uhum. o crime absurdo? Tudo bem que eu não fui o melhor filho, não era o mais fiel, mas nunca, não estava desviado, eu estava nessa minha rotina.
O que que eu fiz para merecer isso? É castigo? Isso? Você me deixou lá num acidente para morrer, eu fui resgatado, tô aqui. Os médicos falaram para mim que talvez eu ia ficar tetraplégico. E eu queria entender qual que é o seu julgamento, o que, que você pretende fazer. Eu não aceito. E segura que eu vou falar. Deus, se for para ficar tetraplégico, eu prefiro morrer. Eu não quero. Nossa. Eu não quero. Porque a gente sabe, Cris, que ficar numa cama é uma situação terrível. E para mim isso era inadmissível, eu ter que passar tudo isso, sendo que, sabe, eu sempre tive vários livramentos, né? Lembra da história, né? É o anjo da morte de um lado e o anjo lá de cima controlando. Eu era mostradinho, recebia livramento, a mostradinha recebia livramento. E eu falei assim, Deus, eu não quero. Eu quero que o Senhor fale então comigo de um jeito que eu possa entender qual é o seu grande propósito na minha vida, mas fique ciente que eu não quero. Eu não quero. E eu quis orar. Enquanto isso, minha mãe com as Déboras, uma corrente de oração, a corrente do bem, a corrente de oração, movendo a minha oração. Essa oração chegou em vários e vários lugares. E ali eu começamos a orar, e eu estava ali no hospital, tinha que dar comida para mim, para Pim, porque eu senti uma dor terrível. Tudo dói, era remédio, base de remédio. Tinha que ter, eu não fazia as necessidades. 1 e o 2. Eu tinha um tubo à frente e atrás. Nossa, Rafa, meu Deus do Eu céu, que estava tudo paralisado, tudo parado. Isso eram os primeiros dias. 3 dias, oração. Eu, orando. Nunca orei, Cris, na minha vida como eu orei naquele tempo. E aí, no terceiro dia, eu já não sentia, eu não tinha mais a sensibilidade de todo o meu lado esquerdo. Aqui, eu estou mostrando certo, mas vamos pegar aqui desde o colar cervical, o meu braço esquerdo, a minha perna. Então, você mexe aqui, você tem essa sensibilidade. Então, eu já não estava mais sentindo. Eu mexia ao lado direito, né, com dificuldade. Isso, esquerdo, isso, direito, isso, direito. E aí, na madrugada do quarto dia, tá preparada que eu vou contar para você? eu já estou aqui na expectativa, Rafa. São muitas emoções. Quando você fala para mim que tudo isso que aconteceu foi por um motivo, eu questionei Deus, porque eu queria saber por que ele me colocou lá. Sim. E eu tava orando, falei, Deus, fala comigo, mas fala comigo assim, ó. Eu sou muito cético, tá? Essa é bem a palavra. Eu sou muito racional, talvez por ser de exato e tudo mais. E eu creio muito no Deus racional. Às vezes a gente deixar por emoções. E eu falei, Deus, fala comigo. Mas, assim. E eu ainda falei, eu quero que você fale tete a tete. E algo sobrenatural aconteceu na madrugada da quarta-feira. A enfermeira deixou. Eu tomei minha enésima dose de morfina. Eu tomava morfina a cada 8 horas. Eu tomava tramadol, que é a segunda droga mais forte. Eu tomava em doses aqui na minha mão. Ela tá cheia de... Porque eu não conseguia mais atingir minha veia. Então eu tenho... Anotei umas manchas de gato aqui, mas aqui eles furavam na minha veia. E eram doses bem lentas, porque a tramadol era tão forte. Como que é o efeito da morfina? Morfina é como se o seu corpo estivesse pegando fogo. Queimado. Você tomava um negócio quente, uma bebida muito quente. Se alguém já bebeu, vai pegar a referência. É como se você estivesse tomando vodka ou conhaque, alguma coisa assim, quente mesmo. E o álcool, em estado quente, ele queima. Então você toma e queimava tudo assim, ó. Queimava. E eu não tinha como virar em posição fetal, porque eu não movia para um lado e para o outro. Então eu ficava assim, ó, sabe? Sofrendo. E tinha morfina, tinha tramadol, que também, às vezes, as enfermeiras erravam a dose, dava um pouquinho mais forte para aliviar a minha dor. Eu vomitava.
Meu Aí tive Deus que do céu. me levantar e tudo mais. Muita madrugada, Rafa. Aí na madrugada, depois de ter dado a dose, eu tava lá, falei assim, Deus, eu já não tenho mais pique. Mal sabia eu que eu estava no 4º dia. Eu passei vários dias no hospital. Tá? Eu já vou falar quantos dias eu passei no hospital. Não foram 3 meses, tá? Uhum. E aí, quando eu tava aqui, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, aparece uma senhora de branco. Uma velhinha toda de branco. E aí, ela aparece na porta. Deixa eu respirar um pouco, porque é um negócio muito forte. Então, quem não acredita, paciência. Eu vou contar aí. Pode contar, Rafa, eu Foi acredito. algo sobrenatural que aconteceu, tá? Até para Uhum. o mais crédito. Meio uma senhora apareceu na porta e falou assim: por que choras, meu filho? Não te lembras de todas as vezes que eu estive com você? Uhum. E aí ela começou a falar, Uhum. relembrar. Lembra que eu estive com você dia tal e dia tal. Nunca vi essa mulher na minha vida. Uhum. Nunca falei nada para ela. A gente tem uma teoria que ou ela era do hospital ou realmente ela brotou ali no hospital. Ô, Porque Rafa, de Deus tem madrugada não poder de tinha falar visita. através até de anjos, É? sabe? Sim. Deus é Então, muito lindo. e aí ela vem chegando assim, então eu estive com você, isso. Você não pediu? Eu trouxe alguém aqui para falar com você. Aí ela vem caminhando assim, bem devagar, vai chegando perto da cama. E eu não consigo explicar aqui em termos, né, para as pessoas Uhum. entenderem. À medida que ela chega, eu sinto uma presença como se estivesse sufocando. E aí ela chega no pé da cama e fala: Uhum. você não pediu? Eu trouxe alguém para falar com você, para te explicar o porquê que você está aqui. Ela aponta o dedo assim para mim, e eu vendo ela, tá? Eu não tinha perdido a noção de nada, tá, gente? Uhum. Por mais que eu esteja altamente drogado, porque é uma droga, tá? É, Uhum. a morfina e tramadol É uma deixa você droga assim, lícita, né? Uma droga lícita para tratamento. ela deixa assim você bem lento, mas eu não perdi em nenhum momento a minha lucidez. Aí ela Uhum. aponta o dedo e ela fala simplesmente isso: eu te livrei da morte e não do acidente. Amém. Amém. Você não vai entender agora, você vai entender só depois. Eu tenho um propósito na sua vida. Só Nossa, que que para isso lindo. acontecer, você vai passar um momento muito difícil. E aí eu comecei a brigar com esse senhorinho. Eu discuti, eu falei, não, eu não aceito isso. E aí eu comecei, aí ela, se você confiar em mim, você vai ver o que eu vou fazer nesse hospital. Eu vou usar os médicos. Eu vou usar os médicos aqui para tratar com você. E aí eu bravo, assim, eu querendo tirar satisfação, por que que isso tinha acontecido comigo? E aí Uhum. eu e ela falou assim para mim assim, olha, eu sou Deus. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e do jeito que eu quero. Tá? Mas se você confiar em mim, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou usar a sua vida como testemunho para as pessoas saberem que eu sou Deus e eu faço milagre. Amém. E aí ela coloca a mão em cima, começa a orar. Cris, pela primeira vez, eu não lembro o que aconteceu depois, eu Uhum. apaguei. No que eu apaguei, ela estava orando por mim. E antes de eu apagar, e ela falou assim, peça perdão para Deus.
primeiro. Eu já não conseguia falar, não conseguia mais chorar, não tinha mais voz, mas por dentro eu gritei e pedi socorro, que ele me perdoasse a minha soberba. Por mais que eu não gostasse do que eu estava ali, que ele me ajudasse a passar por isso e eu compreender esse processo. Eu nunca vou falar que eu aceitei isso. Não, pelo amor de Deus, não, é o melhor que você tem para minha vida. Eu nunca posso falar isso, Cris, porque foi uma fase do que eu vou contar para vocês. Nós somos seres humanos, né? Deus, ele compreende isso. Você está falando aí, assim, é como se eu estivesse lá do lado, vivendo, sabe, assim, porque eu creio que Deus usa pessoas, e até mesmo ele pode usar anjos, ele vai trabalhar do jeito dele, ele é Deus, nós não podemos colocá-lo numa caixinha. E essa forma aí, que você está falando, me fez lembrar de outro livro também, do C.S. Lewis, O Cavalo e o Menino. Já ouviu falar? O Cavalo e seu Menino? Que é justamente isso. Deus vai trabalhando na vida daquele menino, né? O C.S. Lewis escreve, no caso Aslan, né? Deus, na figura do Aslan, vai trabalhando na vida dele com processos com muito sofrimento. E ele também questiona, sabe? Por que esse sofrimento? Por que disso? Mas é interessante que no livro também a gente vê, é reconfortante, ver que Deus ele usa as circunstâncias para conduzir a vida daquele menino ao propósito que Deus tinha para ele. E um desses propósitos era restaurar a autoestima dele, sabe? No caso, o menino, né, lá do livro, ele precisava disso, mas ele passou por um processo de dor. Então, assim, e ele reconheceu que no final tudo contribuiu para o bem dele. Gente, é muito difícil a gente, na nossa mente humana, compreender as coisas de Deus. E realmente eu não tiro a sua razão, porque é difícil, Rafa. É difícil. É por isso que a gente precisa da ajuda de Deus. Isso que eu ainda estou só no começo ainda. Eu sei que eu já estou com 1 hora, eu vou tentar acelerar alguns fatos para tentar encerrar em meia hora. Me dá mais uma meia hora que eu termino de... Rafa, nós temos uns minutinhos. E o que acontece? Depois dali, eu passei por mais 4, 5 cirurgias, né? Então, eu tive cirurgia no braço, eu tive a cirurgia, 2 cirurgias na perna, tive uma cirurgia, aí você pode passar no vídeo, eu tive cirurgia depois na perna, no braço, o braço eu comemorei, pode segurar, eu comemorei meu aniversário no hospital. Na minha, na minha 4ª cirurgia, eu comemorei no hospital, né? Minha mãe fez uma festa lá para mim, com as enfermeiras, agradecendo e tudo mais, coisas de mãe, sabe? Só mãe e pai que faz um negócio desse, né? E da 4ª para a 5ª cirurgia, eu fui... Então, eu já tinha feito a primeira cirurgia para me estabilizar, né? Tudo aquilo que eu já falei. A 2ª para a 3ª cirurgia foram na perna. A 4ª cirurgia foi no meu braço, foi um presente. Eu bravo com o médico, que eu não queria mais fazer cirurgia, que eu estava cansado, com 20 e poucos dias. O médico falou assim, olha, ou eu faço cirurgia agora, ou eu vou quebrar o seu braço daqui 1 semana. É isso. Jesus. Então, vamos fazer hoje, e fique tranquilo, segura a emoção aí, você está bem apoiado, e vamos fazer. Fiz a 4ª, da 4ª para a 5ª, eu fiz uma ressonância magnética. Olha, eu consegui levantar pela primeira vez na imagem, aí com ajuda, com dores absurdas, eu defini no hospital. Eu queria perder peso e perdi. Mas não precisa assim, né? E aí, nessa pose que eu tô aí na foto, na véspera da 5ª cirurgia, que eu fui para a 5ª cirurgia, antes eu fui fazer uma ressonância. O médico, vou ressaltar de novo, o médico falou para mim assim, olha, num sotaque bem forte, eu já vi muita coisa aqui, né? Eu sou novo, mas eu vi muita coisa aqui. Mas o seu acidente, cara, o seu acidente é tão impressionante que você ter sobrevivido tudo, e a gente vai fazer a cirurgia agora, a última cirurgia sua vai ser no pescoço.
Nossa. Colocou lá e falou assim: olha, realmente existe um anjo da guarda, mas eu não acredito, tá? Mas se realmente existir esse tal anjo da guarda, cara, ele protegeu você de um jeito que nem a gente está acreditando, que você só quebrou a C1, C2, C3, que depois vai ter fotos aí dos raios-x, minhas tatuagens, meus ensaios fotográficos, mostrando. Eu coloquei um negócio aqui atrás do pescoço, eu fiquei mais 3 dias lá no hospital, e o médico, quando fez a cirurgia, pode pausar Nossa, aqui, Jesus amado. quando ele fez, ele falou assim, olha, quando eu fizer a cirurgia, você vai voltar a sentir tudo de novo. Pescoço. Dito e feito. Eu saí de um congresso, eu cancelei o meu evento, porque eu senti que eu tinha que vir aqui cuidar de você. Rafa, como que Deus cuidou de você? A Foi um lógica negócio. humana não entende isso, Não, mas não. como que Deus cuidou de você? Cada detalhe. Tudo que a senhorinha estava falando e vai falando mais. Então eu passei 36 dias internado, Uhum. fiz 5 grandes cirurgias, e aí eu fui para casa. Meus pais me acolheram aqui, me estruturaram, tudo certinho. Teve foto, vídeo, aquela comoção toda. Testemunho lá dentro, tá, Cris? Assim, pessoas, assim, eu contando para pessoas, eu briguei com colegas de quarto, porque colegas estavam reclamando. Assim, cara, você vai embora. Eu só tenho, todo dia eu troco de colega aqui do quarto. Você tá reclamando por quê? Eu tô aqui, as enfermeiras estão cuidando da gente, então, cara, você quer atendimento VIP, você paga. E eu tive um atendimento assim incrível, com várias enfermeiras ali, com os médicos, dei testemunho lá dentro, sabe, do que Muito bem. estava acontecendo, porque a gente Uhum. precisa fazer a diferença lá dentro, não importando a situação, né? A gente Uhum. não pode ficar, sabe? Eu uso muito o exemplo da hiena, né? Ah, o céu, é claro. Claro, gente, eu não estou Uhum. falando aqui para vocês que eu brigava, eu chorava, eu tinha meus momentos ali com Deus, falei assim, eu não aguento mais, não aguento, não vou Uhum. passar mais um dia, não vou. E fui para casa e começou minha luta. Eu fiquei em casa, né, tendo que ter um sininho, eu brinco, né, que eu tinha que chamar meus pais, aí pode segurar um pouquinho que eu vou comentar disso. E eu tinha que pedir ajuda, porque eu não conseguia ir fazer as necessidades. Eu tinha um piniquinho na cama, porque senão ia dar tempo. Eu fiz arte. Minha mãe adaptou, minha mãe é enfermeira, né? Adaptou toda a cama com um colchão impermeável e tudo mais. Então eu fiz fiz os dois na cama, não conseguia levantar. Às vezes eles estavam dormindo, Meu eu não Deus. conseguia fazer. Então, nos primeiros dias, sangrou aqui, pescoço, acordava molhado, sanguentado. Teve uma vez que teve que refazer o ponto. Foram tempos assim bem difíceis. Os 6 primeiros meses foram terríveis, né? E na Uhum. primeira semana eu já fui para fisioterapia. Uma frase que eu aprendi que é assim: eu precisava confiar em Deus. Foi isso que ele falou para mim. Mas em um momento ele fez isso, Cris. Ó, ele não fez passe de mágica. E é isso que a gente não entende, né? Porque a gente quer aquela oração como se fosse uma varinha de condão, né? Orou, acontece. E as coisas de Deus não são assim, né? Eu tive que passar por um longo período, vai ter as imagens Uhum. aqui, resumidas. Eu fazia fisioterapia 2 vezes por semana, meu pai me levava. E aí começou, eu fiquei, para vocês entenderem, eu fiquei de 2, 3 meses na cadeira de roda e eu levantando, aqui tem uma foto, mostrando eu fazendo os exercícios em casa, porque eu fazia 2 vezes na fisioterapia, porque não tinha condições de pagar mais, né? Uhum. E eu fazia exercício em casa. Então eu levantava da cadeira de roda e tentava levantar o elevador, caía várias vezes. Então eu gritava, chorava várias vezes, eu pedia Nossa. remédio, eu, eu, eu Uhum. fiz, Cris, várias vezes meus pais choraram, porque eu falei assim, olha, chega, não quero mais, não quero mais. Uhum. Não quero mais levantar da cama, não quero mais fazer. E a minha fé ainda continua questionando. Poxa, quanto tempo será? Mal sabia eu.
Eu sabia que a minha jornada estava só começando. Então, eu fiquei os 3 meses, né, de cadeira de roda, eu comecei a treinar com andador. Depois, eu fui para... Comecei a treinar com 2 muletas. E com mais ou menos uns 6 meses, 2 muletas, eu fui para uma muleta. E aquela imagenzinha ali, a penúltima, ela é forte. Nossa, é realmente. Aquela última aí das minhas fases, de vez em quando eu publico ela, porque eu passei por esse período, né? E Uhum. tem coisas que eu falo para impactar agora, né? Pode até fazer o corte, que quando essa questão do propósito de Deus, né? Primeiro que ele já me quebra, ele deixou eu ser quebrado, deixou passar pelo vale da sombra da morte, E que vale. passar, ver a morte de perto, momentos Uhum. agoniantes, para que eu realmente aprendesse a confiar nele. A minha vontade mais não era mais assento. Deus dá permissão, então eu aprendo assim. Ali eu tive que aprender, assim, olha, agora acabou a brincadeira, é do meu jeito, tá, filho? O que eu vou passar. Uhum. Do meu jeito que agora vai funcionar, tá? O orgulho, Cris. Por mais que eu tenha raiva de alguém, eu nunca desejo que a pessoa, tá, Uhum. passe por uma situação dessa. Às vezes eu quero que a pessoa tenha umas lições aí na vida, porque às vezes é só dessas lições que a gente aprende, né? Às vezes as pessoas precisam de um chacoalhão, de passar uns perrengues, Uhum. para a gente ver. Então, o orgulho, Deus me quebrou o orgulho de tantas maneiras. Imagina um cara assim, bem apessoado, né, assim, de certa forma simpático, bonito, tal, tendo que ter enfermeiras cuidando de você, dar banho, não conseguia fazer as necessidades ali, passando por toda aquela situação, tendo que Uhum. permitir ser cuidado pelos pais, passar por dores terríveis e passar por tudo isso e ter que confiar nele. É a coisa mais difícil. É fácil. Uma frase aqui da minha boca, Rafa. A É. coisa mais difícil confiar no Senhor, Rafa. Rafa, o seu testemunho está me edificando, porque eu estou passando uma fase um pouco difícil, sabe? Assim, de conhecer mais ao Senhor. E tudo você vai falando, eu fico, meu Deus, sabe? Assim, eu vou me identificando, porque eu estou passando um momento também como se fala, né? Assim, de provações, para poder aprender a confiar no Senhor realmente. E esse testemunho seu, Rafa, ele tinha que virar livro. Já pensou? Já falaram para mim, Cris, que eu tinha que contar. Eu estou Rafa, assim, me esforçando para contar isso pessoalmente e até em vídeo, para outras pessoas poderem entender. Eu já soltei algumas palhinhas, aqui é a capa, você já tem a capa. Essa capa né? seria muito É, impactante, essa foto. Já seria a né? capa. E tem mais, a Márcia Landim. Procura a Márcia Landim, que ela tem muitas ideias para te ajudar. E aí, nessa história toda, né, de quebrar o orgulho, né? Então eu falo, gente, não canta a musiquinha. Deus quebra o meu orgulho. Não queira, não queira. Porque às vezes ele realmente ele passa por umas situações. E outra coisa, quando você está numa fase difícil, você já ouviu a frase, né? Pessoas próximas, elas se afastam de você. Isso é o mais doído. Tinha pessoas no meu ciclo social que mandavam mensagens, eu tive visitas nos hospitais, mas muitas pessoas que eu considerava, elas se afastaram. Chegaram assim e falaram assim, Rafa, pode deixar, se precisar, eu estou aqui, vou te ajudar. Quando eu postei em redes sociais, né, que eu Uhum, fiz um vídeo, gravei, pedi meu pai gravar, eu contei, eu fiz uma lista de transmissão, pedi oração e tudo mais, eu pedi para as pessoas, né, que orasse por mim e tudo mais. Pessoas mandando mensagem de apoio, não cristãos também, tá? Eu tenho vários contatos. Eu não conheço as pessoas que me conhecem. Mais minha mãe, mas eu também tenho uma certa. Sou conhecido, principalmente no meu ambiente de trabalho lá. uhum. Muitas pessoas mandando, meu chefe falou assim: eu vou. Tem algumas pessoas que querem falar com você. Eu posso compartilhar o seu telefone?
posso compartilhar as redes sociais suas? Eu falei, não, pode ficar. E aí eu tinha que ficar, eu pus um prendedor e eu ficava respondendo mensagens direto. Mas as pessoas longe se afastaram, as pessoas próximas se afastaram e pessoas perto se aproximaram. Então, não, vamos cortar. Pessoas próximas elas se afastaram e pessoas de longe se aproximaram para fortalecer minha fé, pessoas que passaram por situações parecidas ou piores, né? Sempre tem alguém que se lascou mais do que a gente, né? E eu vou contar uma situação aqui, né? Teve uma pessoa que estava próxima de mim, nesse tempo todo, antes e até depois, estava próxima de mim, e nos primeiros meses, né, até os 3 primeiros meses. E eu tenho uma proximidade mais com amizade, né? E eu falei para essa pessoa, falei assim, olha, eu vou passar uma fase muito difícil. Eu vou ter que me esforçar muito, em todos os sentidos. Então, assim, para você querer ficar comigo, ter um relacionamento, você vai ter que suportar. Não, claro, tô aqui junto com você. E aconteceu, tá? Eu não vou ficar dando muito detalhes, mas aí a pessoa com os 3 primeiros meses, foi antes dos 6 primeiros meses, ela chegou para mim e falou assim, olha, é muito difícil, eu desejo muita sorte para você, mas eu não quero passar por isso. Isso me machucou bastante, Cris. Bom, imagino, você já estava na fase difícil. Vem uma pessoa, entra nesse momento difícil e torna ele mais difícil ainda. Me prometeu que ia cuidar de mim, que ia ficar do meu lado, e até um tempo ela ficou, né? Desde o hospital, os três primeiros meses, foi um pouco mais, acho que foi um pouquinho mais, uns 4, foi quase 5 meses, né? Então ela ficou um pouco, uns 6 meses arredondando, desde o hospital até. E ela chegou para mim e falou, machucou bastante, né? Porque ela falava para todo mundo que ia cuidar de mim e tudo mais. A gente sempre tem que contar as duas partes, mas assim, ela não ficou comigo por esse tempo. E aí, com 6 meses e tudo mais, né? E eu bravo com Deus, aí falei assim, Deus, e aí? Cadê? Eu quero me recuperar. O médico falou para mim, tudo mais, que ia ser difícil, que ia ser isso, aquilo, outro. E eu comecei a ir para a igreja, né? Com um pouquinho mais, com menos frequência, mas eu também indo de cadeira de roda e tudo mais, me aproximando mais de Deus. E teve um culto, agora eu vou falar para você, teve um culto que eu fui numa outra igreja, nossa, eu não vou conseguir contar, tem muitas coisas para contar. Então teve um culto que eu fui e o pastor falou assim, olha, eu tenho uma mensagem para alguém aqui, para mais de uma pessoa, mas para uma específica, para ele lembrar do que eu falei com ele lá atrás, do propósito que eu falei para ele, que ele ia começar a entender. E que eu quero que ele fique firme. Amém. Que nem que ele venha se arrastando para cá, eu quero que ele me sirva, me adore. Amém. E esteja comigo. E ele citou, né, Josué 9, né, quem conhece a passagem, que se esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Então me fez lembrar, e aquilo queimava no meu coração, e eu discuti, né, com Deus, com tudo isso. Por que eu deveria passar? Eu tenho poucos minutos, estou me censurando, achei que eu tinha mais tempo de podcast, então eu passei por esse tempo todo aqui, né? Numa luta, hoje, com 3 anos, né? Então hoje eu ainda continuo em recuperação, ainda sinto fortes dores. O médico falou para mim ainda que eu preciso fazer a 6ª cirurgia, mas o médico dos médicos falou para mim que eu deveria continuar firme. Amém. Ele estava cuidando de mim nesse tempo todo, que quando fosse a vontade dele, que ele ia me curar. Mas enquanto isso, eu deveria
estar com ele. Só última observação, além de Aham. tudo isso, eu tive uma lesão no meu labirinto que eu fazia meses, que eu, nos 6 primeiros vídeos, eu ficava muito, muito tonto, qualquer movimento que eu fazia. E quando eu fui no médico, agora nos últimos check-ups, agora Uhum. esse ano, eu fiz o exame e a médica, todos os exames, teste vestibular, que é o exame labirinto, de 70% de lesão, eu tenho menos de 30%. Nossa. A médica falou para mim assim que nunca viu um caso dela em 10 anos, de uma pessoa que se recuperou em tão pouco tempo. Então, resumindo, então a lesão no labirinto eu tenho muito pouco hoje, então eu tenho muito pouco de Uhum. dor. O meu ouvido foi afetado esquerdo hoje já recuperado. Eu já Uhum. consigo mexer bem o pescoço, muita fisioterapia também, né? Não pode esquecer disso, né? Sim. Fisioterapia, o meu Amém. braço é o esquerdo, isso, é o braço esquerdo, eu já consigo já mexer de certa forma, levanto um pezinho, eu ando com cadeira de roda, não ando mais com cadeira de roda, não ando com andador, eu tenho uma bengalinha que eu uso de apoio, né? Para poder Nossa, então você ir nos já anda só com lugares. apoio? Eu dentro de casa eu consigo andar um Uhum. pouquinho, tá? Sim, Devagar, mas minha sim. perna, ela é traiçoeira, às vezes ela não aguenta. Rafa, mesmo assim, Rafa, para quem quebrou ossos do pescoço, Rafa. Perna e braço, eu quebrei Meu Deus. meu braço, aí você vai ver nas imagens em vários pedaços, Aham. né? Então hoje eu consigo andar Glória a Deus. andar um pouquinho, né? Eu Uhum. acho que a câmera não vai mudar, mas dentro de casa uns 5 minutos eu até consigo andar, por isso que eu falei, agora você vai entender por que que eu sou um jovem idoso, porque eu consigo, eu tô de bermuda aqui, mas eu não sei se vai conseguir mostrar. Então aqui de longe, então eu ando assim, ó, me apoiando bem devagarzinho, Uhum. né? Uhum. Ando bem devagarzinho, consigo ir no banheiro, consigo Mas, fazer as outras coisas. gente, a situação que você estava, a situação que você está hoje, são muitos milagres, Rafa, É, muitos milagres mesmo. E assim, a gente, né, já está encerrando aqui, e eu estou assim, vibrando, sabe, com cada história, com cada coisa que Deus fez na sua vida, com cada cuidado dele. Isso é muito especial, Rafa. Mais pessoas precisam conhecer isso, para ver que o nosso Deus ainda faz grandes coisas nos dias de hoje. E talvez tenha alguma mãezinha que está assim, né, desesperada, perdendo as esperanças de orar. Essa sua fala, ela é para motivar que cada mãe, seja mãe espiritual, adotiva, é, é, biológica, que ela continue intercedendo pelo seu filho. e antes que eu me esqueça, eu quando eu conto Uhum, esse testemunho para as pessoas, já fui convidado em algumas igrejas para poder uhum, contar em reunião de Débora. Estou fechado uhum. com as Déboras, tá? E, ó, gostei demais da sua São cabeça. Débora também, são filhas, são Débora, né? Eu contaria numa parte 2, que se eu for convidado, eu vou contar minha participação nas Déboras hoje, mas isso é Combinado, spoiler, né? combinado. E quando eu conto para as pessoas, eu vou contar rapidinho aqui. Tem algumas pessoas falaram assim para mim, Rafa, a sua fé, a sua determinação me faz Uhum, repensar tantas coisas, porque toda vez que eu penso em desanimar, eu não quero ir para academia, eu não quero me esforçar no trabalho. Aí eu lembro do Rafa, que está lá na luta, está vencendo, não reclama, ou reclama, mas reclama assim, fala das dores, mas ele não reclama da vida, ele não desiste, ele está amém, firme. amém. Ele, último minuto final, uma pessoa falou para mim, Rafa, eu voltei para a igreja por sua culpa, pela sua fé. E a Graças última, teve um ateu, falou assim, Rafa, eu continuo não acreditando em Deus e eu não vou ficar discutindo aqui com você, mas só a sua forma de lidar com todo esse problema, sempre, sempre bem firme, com seu testemunho aí, com sua história, eu uhum. fico impressionado e eu vou continuar prestando atenção e eu vou continuar torcendo por você. Você vê Amém. que impressionante que é? Então, quando a gente passa, que às vezes, gente, a gente fica muito preocupado em chegar e ficar Uhum. falando e tal, treinamento, coisa bonita, pregação bonita e tudo mais,
mas às vezes a sua forma de agir, a sua forma de falar impacta mais, e como eu espero que tenha Sim. impactado a vida de muitas pessoas que estão me assistindo agora, que não Uhum. desistam de orar, continuem com fé, é difícil pra caramba, eu nunca, tô no final agora, último minuto final, eu nunca vou chegar para você e falar assim, nossa, foi a coisa mais maravilhosa, mas existe, Cris, um Rafa antes do acidente e um Rafa antes, depois. É Um o mais Rafa importante, que foi Rafa. transformado depois do milagre, porque ele teve que. Eu ainda não entendo muito o que Deus quer para mim para frente, tá? Uhum. Mas o que eu vejo é que eu precisei, embora na minha soberba, meu orgulho mesmo, eu queria que Uhum. Deus tivesse passado qualquer outra coisa, mas eu tive que passar por tudo isso para poder entender, poder ser transformado e para poder impactar outras pessoas que não desistam, continuem firmes, continue com a fé em Deus, continue, Continue orando, né? Crendo na continue orando. resposta. Confiem em Deus e Uhum. façam sua parte, tá? É o que eu Amém, preciso falar. amém. Gente, olha, que testemunho maravilhoso, né? O do Rafa. Como que Deus pode transformar uma vida. E a gente não entende, às vezes, o processo, mas precisamos confiar em Deus, porque Ele, sim, Ele nos conhece, sabe, o que é melhor para a nossa vida, mesmo que isso não faça sentido para nós. Então, querida Débora, compartilhe esse testemunho, abençoe a vida de alguém e persevere orando, porque no tempo certo Deus dará a resposta. Amém? Um grande Amém. beijo Muito e até obrigado a pela próxima. oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado, Rafa. Deus abençoe. Amém.